Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, já vamos para mais de 45, 40 e tantos dias que nós estamos confinados. Como é que tá a saúde mental aí de vocês? Como é que vocês estão lidando com tanto call, tanto Zoom, tantas lives para lá, para cá? Tá se dando bem? Tá gostando de ficar em casa? Ou já cansou, quer voltar? Infelizmente nós não temos como voltar ainda e nem sabemos quando isso acontecerá. Eu confesso que há 2, 3 dias atrás eu não fiquei muito bem em saber que a gente não tem previsão de voltar. Isso me deu um pouco de um aperto no peito, assim, de saber se a gente está pronto para segurar tanto essa barra tanto tempo, né? Porque não sabemos qual é o tempo. Então, essa coisa de não saber o que vem mexe muito com a gente. Mas é preciso respirar fundo e achar paciência, encontrar resiliência, encontrar força. E aí eu volto para as minhas pesquisas para poder compartilhar com vocês aqui pessoas, caminhos, histórias que vem fazendo a diferença, já encarando há algum tempo esse mundo como um mundo novo que precisa e pede da gente uma nova postura, uma nova reflexão sobre o consumo, sobre o uso do tempo, sobre o conhecimento da gente, sobre a espiritualidade, sobre várias coisas que, como o Rodrigo, meu último convidado, falou, coisas que a gente antes era tido como alternativa, hoje a gente tem que usar como cotidiano. Se cuidar mais, olhar mais para dentro da gente. Enfim, então nessas pesquisas eu encontrei o Beto Madureira, é um cara que mora há alguns anos na Ecovila de Piracanga, no sul da Bahia, na região de Maraú. Uma amiga minha, Kênia, esteve lá, passou um mês na vivência da Ecovila e me passou o contato do Beto e eu falei, preciso ligar para ele saber como é que ele fez essa transição. E aí, pesquisando sobre Piracanga, eu descobri nos vídeos do YouTube que eu conheci uma pessoa que aparecia ali. Era uma menina que eu estudei na mesma época que ela na faculdade, Casper Libero. Nós somos contemporâneos aí de universidade. E a Vanessa fez também sua transição para Piracanga e ficou lá durante 4 anos. Então hoje o papo, como é muita coisa legal para a gente falar, para poder contar para vocês, eu resolvi dividir o papo no meio. Então hoje eu apresento o papo com o Beto e na próxima semana o papo com a Vanessa Ruiz, que está trazendo para São Paulo agora um curso, uma vivência chamada Transição de Vida, que é bem legal. Então vamos bater esse papo com o Beto junto comigo. E antes de começar o papo, eu queria pedir para vocês, por favor, me mandem sugestões, reclamações, informações, o que quiserem no e-mail podcast quarantenados@gmail.com, para a gente poder trocar um pouco mais de informação e saber o que vocês estão achando e a gente ficar mais próximo, tá bom? Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. Beto, eu queria que você, primeiro, obrigado aí por me atender, tá? Obrigado, né? Essa generosidade aí apesar de ainda a gente não nos conhecer, você tá aí à disposição. Obrigado, viu, querido? Eu te agradeço, né, de estar falando sobre Piracanga, divulgando aqui em Quiri. É sempre muito bom. Quanto mais a gente puder levar esse conceito para as pessoas aí de vida em comunidade, tudo, eu acho que é o caminho para a gente reinventar. E a gente está nesse momento de reinventar, né? Ô Beto, me fala uma coisa. Me conta primeiro, como eu tô te conhecendo junto com as pessoas que estão escutando a gente, me conta quem é você e de repente qual a pergunta que você se fez para poder sair de onde você saiu e chegar em Piracanga. Eu tenho hoje 51 anos, né? Eu estou em Piracanga há
6 anos e meio. E eu venho sou de BH, natural de BH, passei boa parte do tempo lá e passei boa parte da minha vida trabalhando no mundo corporativo. Né? Isso se sustentou por muitos anos, foi muito bom, foi lindo pelas coisas que eu conheci, lugares, vivências mesmo, né? Mas chegou um determinado momento que os benefícios que essa vida me trazia já não sustentavam os custos que aquilo me gera. Eu acredito muito que na vida é sempre assim. Quando tem alguma coisa positiva que sustenta o que tem de negativo, você não muda. Agora, a partir do momento que não tem mais nada de positivo que sustenta aquilo que você faz ali, você automaticamente muda, sem esforço, sem nada, sabe? E você estava buscando uma resposta que há muito tempo, Beto? Na verdade, o que aconteceu comigo, eu na minha adolescência, eu tinha uma conexão muito grande com... Eu lia Castaneda, né? Eu gostava muito dessas coisas, assim, lia algumas coisas de papos, eu gostava muito desse mundo mais holístico, né? E quando eu entrei para o mercado de trabalho com 20, 21 anos, assim, eu fui desvirtuando isso, fui mudando e fui muito para a parte mais prática mesmo, né? Fiquei muito na matéria, muito nessa coisa da carreira. Sim. E aí, em 2012, mais ou menos, quando as coisas começaram assim, a ficar muito difíceis, muito pesadas, né? Era uma carga de trabalho muito grande, pressão, as dinâmicas do mundo corporativo não estavam legais dentro do que eu acreditava. Eu comecei um resgate desse caminho espiritual. E nesse resgate, que partiu de uma insatisfação, eu encontrei Piracanga, né, que foi em 2014, do Réveillon de 13 para 14. Então, nesse período aí de 2012 a 2014, eu fiz vários cursos, fiz várias coisas que foram me redirecionando para esse caminho. A grande insatisfação que eu tinha era, eu queria morar numa cidade menor, eu queria sair do mundo corporativo e eu queria trabalhar com pessoas. E aí, nesse processo, uma coisa que eu acho muito legal assim, falar é a importância da gente estar alinhado. O que é esse alinhado? É eu estar pensando, falando, sentindo e agindo na mesma direção. Né? Muitas vezes na minha vida eu me pego querendo uma coisa, falando outra, pensando outra, agindo outra. E aí o universo olha e fala, o que esse cara está querendo, né? E realmente nessa época eu falava, né? Eu quero morar num lugar menor. Eu pensava isso, sentia isso e agia nessa direção. Eu comecei a olhar cidades menores, migrar minha carreira, tentando migrar para essa área mais de pessoas. Comecei a estudar e percorrer mais esses caminhos holísticos, né? Então foi mais ou menos esse processo. E aí tem muita gente que tem essa coisa, né? Pô, eu vou pra Bahia, né? Eu trabalho o ano inteiro, junto dinheiro e vou pra Bahia. E a gente luta, batalha, faz muita coisa e tem aqui esse ritmo que você descreveu mesmo. Eu moro em São Paulo e sinto a mesma coisa que você sentia. E aí você inverteu a ordem, né? Foi pra Bahia e ficou. Você se preparou para isso, pelo que você me conta, mas você ficou num lugar que começou a fazer um pouco mais de sentido. O que você foi fazer aí? Acho que você deve ter múltiplas funções, mas o que você faz aí? Na verdade, assim, eu não me preparei, né? Eu tinha o foco de fazer, mas quando eu vim para Piracanga, eu caí aqui de paraquedas, né? Eu não conhecia Covila, nunca tinha ouvido falar em Piracanga nem nada. Hoje o que eu faço aqui, assim, aqui em Piracanga, a característica maior do lugar é que, assim, é a impermanência. Então aqui a gente desmistifica várias coisas. Primeiro, assim, as pessoas têm várias atividades, não é que a pessoa faz uma coisa. E segundo, que essas atividades mudam muito o tempo todo. Então você deixa de ser conhecido pelo que você faz. Sim. Na cidade é muito assim, você conhece uma pessoa, o que você faz? E ela te fala, sou médico, sou engenheiro, né? Claro. Aqui em Piracanga, se você perguntar para uma pessoa assim, o que você faz? Ela vai te falar assim, eu limpo mesa no restaurante, eu faço transporte, eu trabalho nas reservas de cursos e eu dou curso, por exemplo, né? Tem várias pessoas aqui com várias atribuições diferentes. Hoje, né, nessa etapa agora, pós fechamento de tudo, né? Eu estou trabalhando
na parte de resíduos, eu cuido da separação, entrega, toda a logística de resíduos da Ecovila, e estou trabalhando na permacultura. Então eu estou numa fase muito de trabalhar na terra. Sim. Agora, antes do corona, né, antes da pandemia, eu dava alguns cursos, continuo dando cursos, só que agora online, né? Mas eu dava cursos presenciais, eu trabalhava com acolhimento, né, recebendo as pessoas que estavam aqui no centro, fazia reservas, cuido, né, ainda de um programa que chama Escola de Serviço, que as pessoas vêm passar aqui um mês, um programa que era para as pessoas que vinham passar um dia, que chama Inquiri Day, fazia visita guiada, né, onde eu contava a história do lugar, falava da vida aqui e mostrava fisicamente o lugar para as pessoas. E eu acho, assim, muito interessante, porque quando a gente fala o tanto de coisa que a gente faz, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas, pelo menos, é assim: nossa, mas como é que dá conta? Não, mas deve ficar cansado. Só que são coisas feitas, assim, com tanto amor, de um lugar, assim, que às vezes eu ainda me pego até olhando e falando assim, poxa, mas é difícil até chamar de trabalho, sabe? Então, assim, não fica pesado. Não é uma coisa pesada, é uma coisa gostosa. Chega no final do dia, fisicamente cansado, mas assim, a alma tá leve, sabe? Sim. Sobre assim, a questão da economia, né? A questão de como vocês trabalham. Conta como é que funciona um pouco essa moeda local e o quanto que, claro, é preciso ter um negócio atrás disso. Como é que essa relação do negócio, claro, com muito amor, faz essa relação com o mundo externo, vai com o dinheiro, porque para essa moeda local existir precisa do dinheiro ainda de fora, né? Do valor Sim. do lastro. Como Tem é o que é lastro, isso? né? Exatamente, o lastro. Bom, aqui é o seguinte, aqui, como eu já falei, a gente pratica assim, aqui em permanência, né? As coisas estão em constante mutação. Então a gente já passou, a comunidade em Quiri, ela já passou por N modelos políticos, N modelos econômicos. Então a gente já teve um modelo extremamente assim, uma pessoa manda, todo mundo obedece, politicamente, né? Depois a gente teve modelos transitórios até hoje a gente chegar na sociocracia, que é o modelo mais horizontal, que a comunicação flui de uma forma melhor. Economicamente também, a gente passou por vários modelos. Então teve uma época que todo mundo ganhava a mesma coisa. Fosse professor, fosse permacultor, qualquer função era o mesmo valor. Isso persistiu por um tempo e aí as pessoas começaram a falar assim, mas não está certo, porque um faz muito, o outro faz pouco. Então não. Aí isso foi mudando também, isso foi evoluindo, até que a gente chegou no modelo onde a pessoa ganha em função da responsabilidade que ela assume e do tempo que ela dedica a cada projeto. Isso tudo que eu estou te falando é a realidade até antes do vírus, né? Depois eu falo um pouquinho do vírus. Sim. O que aconteceu? Antes da moeda local, a gente percebia aqui duas coisas. A primeira, que o dinheiro todo que entrava em Piracanga, né, e a nossa grande fonte de renda são os cursos e O turismo também? hospedagem, né? Turismo em si não, porque é um público muito específico, né? Sim. Tem pessoas que vêm conhecer, tem, mas quem vem muito nessa pegada espiritual. Então é uma pessoa que ela quer fazer um curso, um retiro, normalmente é isso. Embora seja aberto também, tem muita gente que vem para conhecer, mas vem nessa pegada, não é tanto um turista de praia, né? Claro. Mas, então, e também as lojas, né? A gente tem um empório que vende alimentos, tem o restaurante, tem uma loja que vende produtos que são produzidos no ateliê aqui, oráculo, roupa, tudo, né? Sim. Então essas são as entradas. O que acontecia? Esse dinheiro entrava todo e aí as pessoas iam gastar tudo em Itacaré, em Barra Grande, tudo, né? E o que acontece? O dinheiro saía todo e a economia local, os projetos locais, eles não se desenvolviam. Além disso, a pessoa ia em Itacaré, ela comprava um saco de granola, comprava, sei lá, um tanto de coisa, que quando ela voltava, ela trazia um volume de lixo imenso. Esse era um ponto. Outro ponto